Pessoal, eu sou o Isaías Aires, professor de Química. Sejam todos bem-vindos ao canal Nata. No episódio 1 de hoje, contaremos um pouco sobre a linha do tempo do café. É importante esclarecer que não há uma data exata de como e quando surgiu o café. Porém, foram encontrados manuscritos no IEM datados por volta do ano de 575 anos antes de Cristo. Naquela época, havia um conjunto de lendas que contavam como surgiu o café. Resolvemos contar para vocês a lenda que hoje é aceitável no mundo. Por volta do ano 575 a.C., na antiga Abissínia, hoje Etiópia, um pastor de cabras chamado Caldi percebeu que suas cabras tinham um comportamento energético para subirem colinas e descerem de forma ágil. Curioso com aquilo, resolveu investigar. Ao segui-las, observou que as cabras, além de comerem as folhas de uma planta, comiam um fruto amarelo avermelhado. Ao experimentar tal fruto, teve as mesmas sensações. Com o passar dos dias, Caldi teve a ideia de mostrar o comportamento das cabras a um monge que vivia ali por perto. O monge experimentou o fruto, mas não gostou do sabor e resolveu jogar os frutos no fogo, pois pensava que era obra de coisas sobrenaturais. Pouco tempo depois, o mesmo percebeu que havia cometido um grave erro, pois o aroma dos grãos que torravam ali no fogo exalava um forte aroma agradável. Vendo isso, o monge resolveu fazer um chá para se manter acordado durante suas orações. Então, pela primeira vez na história, a torra de café havia sido feita, sem ao menos saberem. Os etíopes tinham o costume de consumir os frutos, muitas das vezes maceradas com banha de animais. Não demorou tanto tempo para que o café atravessasse o Mar Vermelho e chegasse nas terras do Iêmen, na Arábia. Os árabes adquiriram a habilidade de cultivar a planta. O controle sobre o café era rígido e muitas das vezes quem se atrevesse a pegar uma muda ou semente de café era morto, pois o café tinha enorme importância para os árabes, que o guardavam às 7 chaves, detendo todo o monopólio do comércio. Passando para o ano de 1450, o Alcorão proibia bebidas alcoólicas, porém o café tornou-se uma bebida permitida para as cerimônias. Em 1475, na Turquia, principalmente na capital Constantinopla, o café se tornou um hábito social, marcando o primeiro café do mundo, chamado Kivahan, que seria uma cafeteria. Um fato curioso é que as esposas nesta época tinham direito de pedir divórcio, caso o marido não fosse capaz de prover uma cota dessa deliciosa bebida. Com o consumo excessivo de café, tornou-se uma ameaça iminente para o clero muçulmano, que pedia que interditasse a bebida ao sultão Murad III. Somente no ano de 1511 que o governador de Meca adotou medidas drásticas, incinerando os estoques, proibindo o consumo nos lares. As notícias logo chegaram ao sultão, que logo resolveu decretar uma lei que tornaria o café uma bebida sagrada. O governador foi morto por ter contrariado as ordens do sultão. Passando para o ano de 1520, Moca torna-se o principal porto do Iêmen, onde inicia-se um grande cultivo de café. Próximo ao fim do século, em 1592, um botânico veneziano chamado Próspero Alpino descreve os hábitos dos turcos de beber café depois das refeições, como uma sobremesa, deixando duas obras importantes que descrevem o cafeeiro e que ilustram o primeiro desenho da planta. Agora vamos viajar para o ano de 1615. A principal porta de entrada do café em grão foi a cidade de Veneza, na Itália, que seria o primeiro mercado importador. Nesta época havia embates religiosos. O café foi considerado bebida de hereges, por ser um estimulante pecaminoso. O Papa Clemente VII resolveu experimentar e apreciou a bebida, levando a batizá-la para que se tornasse uma bebida cristã.
Um ano depois, em 1616, holandeses conseguiram obter as primeiras mudas, passando a serem cultivadas em estufas. Apenas em 1658, depois de muitos estudos, os holandeses deram início ao cultivo do café em massa, tendo o controle do comércio. Voltando uns 8 anos atrás, em 1650, foi aberto um dos primeiros pontos de venda de grão de café. A Inglaterra ficou conhecida nessa época pelo hábito dos cafés ao ar livre, mas foi na luxuosa cidade de Londres que se intensificou mais este hábito. A bebida era ainda mal vista pela igreja, mas a resistência foi vencida logo, dando origem às coffee houses, conhecidas como casas de café. A França não podia ficar de fora. Em 1644, o café passou a fazer parte do porto de Marselha. Porém, os franceses não tinham grãos férteis e uma muda intacta era algo impossível de se conseguir. Mas essa história parou por aí. No ano de 1713, o burgomestre de Amsterdã presenteou Luís XIV com uma muda que foi levada para ser plantada nos jardins. Luís XIV nomeou a cavaleiro Gabriel Mathieu de Clio, que aventurou-se pegando uma muda de café para levar para sua propriedade na ilha Martinica. No ano de 1723, o cavaleiro colocou uma planta em uma caixa. O trajeto foi marcado por um passageiro invejoso que não queria o ver famoso. Quase teve sua planta destruída, mas conseguiu salvá-la. Sobreviveu a ataques de piratas da Tunísia, tempestade com ondas de 2 a 3 metros de altura. Mas o pior estava por vir. A falta de água doce era o maior medo do cavaleiro, que teve que dividir sua água com a planta, ficando dias sem beber água. Todos os esforços valeram a pena, pois o cavaleiro conseguiu salvar sua planta. Ao chegar em terras firmes, deixou aos cuidados de guardas, vigiando a planta noite e dia. Até que, em 1726, obteve sua primeira colheita. Passados 50 anos depois, o Jardim Botânico da Martinica conta com 19 milhões de rubáceas. Logo, a planta foi para a Guiana Francesa e depois para o Brasil. Mas isso é para o nosso próximo vídeo, Café no Brasil.